futebol profissional num futuro próximo. Daquilo que conhece dos Júniors, não desta época, mas da época passada, acha que futuramente temos mais Jotas, mais Campos, mais Diogos Coelhos? Isso é futurologia, mas... É muito, não é? Muito. O talento no futebol não é algo que as mães possam determinar ainda, não é? Mais para a frente, quem sabe? Nunca se sabe. Por isso, nunca se sabe. Não? Eu trabalhei muitos anos na formação, no Vitória de Guimarães, e às vezes passavam 2, 3, 4, 5, 6 anos sem aparecer um jogador diferenciado. E do momento aparecia em 4, 5, 6 anos remessas de jogadores ou de equipas que permitiam tirar todos os anos 2, 3, 4 jogadores. E por isso é uma questão que não é fácil de ser respondida. Iremos, o passado próximo tem permitido tirar alguma coisa, e isso é importante, Jotas e companhia. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Isto é uma equipa, um grupo com alguma irreverência. Quando falo do Jota, Campos, Bruno Moura, Rafa, Sequeira, exige algum trabalho, maior trabalho da sua parte? Não, exige mesmo trabalho com alguma atenção mais a esses atletas que, de facto, por serem muito jovens e terem uma menor experiência, podem acusar em várias vertentes de dificuldades acrescidas, mas é o trabalho dos técnicos, é estar atento a essas particularidades, a esses problemas mais particulares de um atleta jovem e tentar trabalhar e colmatar as deficiências que forem de alguma maneira sendo reveladas, não é? O senhor não tem problema nenhum em lançar um jovem, se ver valor no jovem que tem à sua frente? Absolutamente. E a prova disso está neste passado recente e se calhar no futuro próximo. Face a este panorama que já nós estivemos aqui a falar, que sistema tático é que vai procurar implementar? Sim, eu não sou muito treinador de sistema, já o tenho dito várias vezes. Hoje o futebol, por força, e também já referimos isso na última conversa que tivemos, por força do que são as novas tecnologias, está muito... ou há tendência a formatá-lo demasiado, não é? O futebol não é um jogo eu disse na altura, não é um jogo de xadrez, nem de damas, nem algo que se pareça. É algo que acontece de forma muito espontânea e por isso é importante que haja de facto sistemas. É evidente que tem que haver uma estratégia, é evidente que tem que haver uma ideia para o jogo, mas não dessa forma de régua e esquadro que muitas vezes se quer pintar. E por isso é importante que os jogadores saibam que espaços ocupar no campo, mediante esta ou aquela estrutura tática diferenciadas, mas muito mais importante que isso é de facto haver uma boa dinâmica e dar espaço para que os artistas, que são os jogadores e o seu talento, possa estar presente. E por isso, quando me perguntei que sistemas, com certeza que o Nacional terá sempre um 4-3-3, um 4-2-3-1, um 4-4-2. Depende do adversário. Enfim, sim, faz chuva, faz sol e tal, mas não estou muito preso a esse tipo de questões. Depende se está a ganhar, se está a perder, depende do momento, depende se leva um gol no primeiro minuto, se não leva. Professor, o apoio dos adeptos é importante para esta equipa também, nesta altura? Muito. Aliás, os clubes não têm sequer razão de existir se não perceberem isso. O adepto é sempre o coração do clube, é o sangue que corre. E por isso, quando se minimiza o adepto, está-se a dar um grande tiro no pé. O Nacional não é, de facto, um clube de massas, tem, de facto, um núcleo de adeptos muito próximo, não sendo muito numeroso, e por isso é com eles que a gente conta cada domingo que joguemos no nosso terreno, fundamentalmente, porque não é fácil ir ao continente, para nos ajudarem a ultrapassar os muitos adversários que vamos ter pela frente. Por vezes, em alguns jogos, houve-se alguns adeptos a criticá-lo, por ser, naturalmente, todos nós somos criticáveis, é evidente, por ser um treinador de contenção, que joga mais para os pontos do que para o espetáculo, mas isso o futebol é isso mesmo. Acha isso? É assim, eu não acho, eu estou a ser um veículo transmissor. É assim, há fatores que são facilmente desmentidos. Se olharem para o meu passado, quer neste clube, quer nos outros, em termos daquilo que é a produção ofensiva da equipa, ainda agora falámos da questão defensiva, verão que de facto as minhas equipes normalmente estão nas 5 primeiras posições no que respeita à capacidade de concretização. E não é possível concretizar muito e em quantidade quando se joga muito retraído e muito baixo no terreno. E por isso, quando dizem esse tipo de coisas, normalmente não lhes dou muita importância, na medida em que os dados estatísticos as desmentem claramente. E é preciso relembrar que o senhor, da sua carreira desportiva, 50%
foi aprovado 50% das vezes como treinador É por jogar. para a Liga Europa. É verdade. E isso é preciso relembrar também às pessoas. Preciso ver, sim, o futebol tem dois tempos, não é? Tem um tempo com bola, um tempo sem bola, eu já o disse, e é fundamental percebê-lo. É preciso defender quando não se tem bola, é preciso atacar quando se tem bola. São coisas muito simples, muito básicas. O importante é que é resultante, eu já dei alguns fatores. Eu ainda há bocado dizia aos meus jogadores que o facto de termos ficado a 3 pontos, ou 4 pontos, ou 5 pontos, um jogo teria invertido tudo, que foi o jogo com o Estoril, do apuramento, depois daquele mau início da época anterior. Sim, não se fez por falta de uma baixa capacidade concretizadora. O Nacional acho que foi a quinta equipa mais concretizadora do campeonato anterior. Marcou mais 10 ou 12 ou 15 golos que o Passos Ferreira, que foi terceiro classificado. Só que o Passos Ferreira sofreu menos 20. E foi uma equipe sensação, fez uma época fantástica, diferenciada a todos os níveis. E por isso, quando dizem que o Nacional ou o seu treinador é um treinador de contenção e que, enfim, não tem ambição de jogar, estes números desmentem. De facto, outros, sim, sendo muito mais contidos, sofrendo muito menos golos, conseguiram muito melhores resultados. E isso também é uma lição para nós. Professor, já assumi claramente, e a palavra é esta, parece-me que foi esta que eu vi, que o lugar europeu é o objetivo. É. Claramente. Sem rodeios. Sem qualquer rodeio, nem não é a boca ao longo pequena. dos anos eu obtei o meu ver, dizer, primeiro vamos tentar a manutenção, depois vamos lutar para... Sim, mas eu quando cheguei aqui, o jogo foi na época 2-4, 2-5, para hoje passaram quase 10 anos. Entretanto, o Nacional da Madeira consolidou um estatuto de primeira divisão. Não se pode estar aqui com um discurso pequenino, dizendo, vamos jogar para a manutenção e tal. Hoje, há 10 anos, se calhar tinha alguma pertinência fazê-lo. Não é? Julgo criar objetivos mais ambiciosos e que de alguma maneira explotem também algum interesse e alguma paixão pelo clube, pelo jogo e pela presença nos jogos, é muito importante. É evidente que este meu discurso é repetido por alguns colegas, por alguns emblemas, por alguns clubes, e sabemos que não vão caber lá todos. E há outros que, não o dizendo, têm o presente também. Não se atrevem a fazê-lo com tanta clareza. A questão de ter um objetivo não é comprometedora do mesmo. Ou seja, porque se luta por uma coisa, nem sempre se ganha. E por isso, quando eu digo o objetivo é a Liga Europa, é para aí que corremos. Sabemos que temos concorrência. Temos outros concorrentes que vão correr junto. Vamos ver até que ponto é que somos mais capazes que eles. Agora, o objetivo é esse. A meta é essa mesmo. O Nacional que encontra agora é totalmente diferente daquele que veio em 2004, 2005? Sim, sobretudo ao nível daquilo que é a infraestrutura que permite o trabalho, não é? Mas é mais profissional do que naquela altura? Com certeza, a todos os níveis, não é? Ainda bem que evoluiu nesse sentido, para já criou um parque desportivo que permite um tipo de trabalho. Eu lembro na primeiro ano que cá estive, fui para o Santo da Serra correr, fui para a Camacha treinar num campo que tinha muito poucas condições de trabalho, havia só um terreno de jogo na Choupana, não é? Hoje tudo está diferente, por isso houve uma grande evolução, a própria estrutura que dá apoio e enquadra o futebol profissional é diferente, não é? Com certeza a única coisa que há menos hoje do que havia naquele tempo é dinheiro. Mas isso é em todo o lado, professor. Como é que, já tem larga experiência no treino, como é que enquadra este clube em termos de grandeza na Primeira Liga? É um clube da metade de cima da tabela, como é óbvio, não é? Os resultados do passado dizem-nos isso. Se fizermos um levantamento estatístico daquilo que são um ranking daquilo que são os resultados dos últimos 10 ou 12 anos, com certeza que colocaremos o Nacional nos 8 primeiros daquilo que são as equipes que normalmente estão a jogar a Primeira Liga Nacional. Nesse sentido, que expectativas é que tem para este campeonato? Atendendo também aqui uma pergunta feita por um telespectador via Facebook, Abel França. Para o campeonato de uma forma geral? Sim, de uma forma geral. Julgo que vai ser mais do mesmo. Dois clubes a jogar. Eu gostava muito que não fosse assim, como é óbvio, não é? Eu gostava muito que não fosse assim. Mas o campeonato do ano passado foi competitivo, talvez, emotivo. Foi emotivo em gavetas, se quiser. Por dossiês, por patamares, não é? O Benfica e o Porto lutaram isoladamente pelo primeiro lugar, de forma muito clara. O Braga e o Passos Ferreira lutaram pela vaga que sobrava da Liga dos Campeões, e depois houve de facto um conjunto largo de equipes a lutar pela Liga Europa.
e algumas também a lutar para não descer. E penso que não vai ser muito diferente. Gostaria muito que o Sporting de Braga reassumisse a luta para um título, gostaria muito que o Sporting Clube de Portugal pudesse, neste trabalho que está a ser feito, também ganhar uma outra dimensão e pudesse interpor-se entre esses dois gigantes do futebol nacional da atualidade e do passado, e se calhar do futuro também, que são o Benfica e o Porto. Seria muito interessante que emblemas da gama média alta pudessem reassumir o seu estatuto também de um passado ainda recente, caso do Vitória de Guimarães, do Marítimo, enfim, do Vitória de Setúbal, a Académica de Coimbra. Há emblemas históricos que se apagaram durante muito tempo e têm lutado sempre no último terço da tabela e que não conseguem daí fugir, e por isso, se as coisas se alterassem, seria bom para o futebol. Agora, não acredito que isso aconteça de forma fácil. Não acredita que apareçam equipas outsiders como tipo Passos e o Estoril? Acredito, agora se calhar não serão as mesmas, né? Enquadram o Nacional nesse lote de outsider deste não campeonato? sei, o campeonato irá revelá-lo. Já no passado o Nacional conseguiu 2 quartos lugares, o que foi brilhante para um clube de uma região periférica de pequena dimensão. Não vejo que não seja possível voltar a repeti-lo. Agora, se me pergunta se vai acontecer, não lhe sei dizer. Sim, é evidente. Isto é, antes, de véspera morreu, aqui neste caso não se pode fazer futurologia. E o campeonato interno, desde alguma coisa, frente ao rival? Acho que é sempre interessante e espero que a Madeira nunca perca essa rivalidade e que a continue a gerir da forma saudável, como tem feito até o momento. Acho que a região só ganha com isso, o projeto desportivo da Madeira só ganha com isso. Enfim, é importante. É pena que a União não consiga também dar aquele salto e misturar-se neste conflito, no bom sentido, porque a região ficará mais rica desportivamente, no plano do futebol, com mais intervenientes. E por isso, no que diz respeito a... eu também já o disse. O professor a falar já tem uma linguagem autonómica. Permita-me dizer isso. De alguma maneira, também já falamos. Já encarnou isso? De alguma maneira, eu não sou madeirense, nem nunca poderei ser, porque o meu bilhete de identidade não o diz. Mas já me identifico com muito daquilo que é a problemática da região e aquilo que é o sentido das pessoas. E nesse quadro, é evidente que esta rivalidade que existe entre o Marítimo e o Nacional, neste momento e no passado existiu, se calhar com a União também. Enfim, houve fases em que os clubes estiveram mais acima e mais abaixo, foram alterando e alternando as suas posições. Julgo que mantém viva a chama, mantém a expectativa, a discussão. Eu vi agora na peça que apresentaram dizer: eu sou do Marítimo, mas também gostava que o Nacional, e com certeza se perguntarem um nacionalista não vai responder de forma muito diferente. E é uma rivalidade que se gera bem, que se tem gerido bem, pelo menos nestes 10 anos em que eu tenho vivido aqui. Espero que continue e que seja gerida positivamente, como tem sido até o momento. A crise financeira prejudica o seu trabalho? Em termos do dia-a-dia, de gerir o grupo de trabalho, de colocar a equipa em campo, tratar os jogadores, mentalizar os jogadores que é preciso ser mais profissional ou ser ainda mais profissional, que eles são sempre profissionais? É sim, a crise financeira condiciona fundamentalmente ao nível da contratação, como é óbvio, não é? Hoje em dia não há a mesma disponibilidade financeira para se procurar em mercados que nos serviam há meia dúzia de anos atrás. Ponto final. Agora, no que diz respeito ao dia-a-dia, não tem perturbado nada, porque as condições de trabalho que nos têm sido postas à disposição hoje são exatamente as mesmas que estavam aqui há 3 ou 4 ou 5 anos. E por isso, desse ponto de vista, tudo aquilo que me deram há meia dúzia de anos atrás continua a dar-me hoje. O tipo de praticante, ou a forma como se contratava, os mercados sobre os quais incidia a nossa atenção, é que serão com certeza outros. Ficou algum jogador por contratar para esta época? Muitos jogadores por contratar. Eu estava um bocado a ouvir o Pedro. É evidente que chegam-nos dezenas de jogadores, ao diretor desportivo, ao presidente, ao treinador, são oferecidas de fevereiro ou de janeiro em diante para cá, são oferecidas dezenas. Muitos deles caem logo pelo preço, como é evidente. São jogadores com passos, pertencentes a fundos,